A paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam vocês todos bem-vindos aos meus novos inscritos e aqui você aqui que já está me acompanhando já há muito tempo. Seja muito bem-vindo e que o Senhor te abençoe grandemente. Hoje, sábado, eu quero deixar aqui uma palavra para a tua meditação, para o teu conhecimento, algo muito sério que muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que nós falamos e quando vemos, já foi e já saiu. É sobre o tropeço da palavra. Em Tiago, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, o meu subtítulo diz assim, sobre o tropeço na palavra. Versículo 9, Tiago 3, capítulo 3, versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E Salmos, deixa eu verificar aqui, 34, peraí. Aqui diz assim, ó, Salmos 34. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. Versículo 13 vai dizer assim, Salmos capítulo 34, versículo 13 diz assim, guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quão triste é uma pessoa que fala mal, uma pessoa que fala tudo aquilo que está sentindo. A própria palavra vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E tudo aquilo que as pessoas elas refletem, tudo aquilo que as pessoas falam, é aquilo que está no coração delas. Tem algo que vai dizer assim, que isso eu nunca esqueci. Que quando Pedro fala de Paulo, Pedro se revela mais sobre quem ele é do que Paulo. Então, em outras palavras, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais a Pedro do que a Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais a Pedro do que Paulo. Eu conheço o caráter de Pedro, a índole de Paulo e a índole de Pedro. Em outras palavras, as pessoas que falam mal de outras, não estou dizendo aqui somente de irmãos, é de qualquer pessoa. A partir do momento que nós damos ouvido e vazão para ouvir, nós já assentamos a roda de demônios, né? O próprio salmista no capítulo 1, ele vai dizer, né? Para a gente fugir. Quer ver? Eu vou ler aqui para não ficar somente nas minhas palavras. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente para dar ouvido, a gente acaba se contaminando. E esse termo que estou ouvindo para ajudar em oração, isso é totalmente um engano, é um laço, é uma cilada do próprio diabo, é uma cilada do próprio adversário. Uma cilada de Satanás, é um engodo que ali te prende. Se você tem a tendência, né? Se o seu pecado tendencioso é sobre falar mal, como que eu corto? Me afastando de pessoas. Me afastando porque isso vai fazer mal para minha comunhão com Deus. E como que eu posso julgar a meu irmão, se ele também representa a imagem e semelhança de Deus? Primeira coisa que nós precisamos entender, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando do próprio Criador. Eu estou dizendo, aquilo que o Senhor criou não vale de nada, é uma porcaria. O Senhor errou quando o Senhor criou essa pessoa. Quando nós denegrimos alguém, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos denegrindo a própria criação do Criador, do qual criou você e eu. E eu vou ser aqui bem sincera com você. Quem nunca fez isso, ou quem nunca falou mal, que atire a primeira pedra. Eu me assentava em rodas de escarnecedores. Eu falava mal das pessoas e até então achava que era inocentemente, eu estava ouvindo e eu dava vazão àquilo. Assim como uma moeda ela tem dois lados, nós precisamos sempre ouvir os dois lados. Mas não cabe a nós o julgamento. Somente cabe ao justo juiz.
Se você, Laís, então como que eu corto esse mal? A própria palavra vai dizer, é melhor você entrar na vida sem um olho, sem um membro, do que você ir com todos os seus membros, você ir para o inferno. Então, se o seu pecado é não falar, corte amizades, corte relacionamentos, se afaste. A própria palavra vai nos ensinar. A gente troca esse princípio. Muitos têm trocado esse princípio. Primeiro eu oro, depois eu vigio. Nenhum policial, nenhum soldado, ele vai para o campo de batalha, já vai atirando sem antes estar vigilando, sem ele vigiar o campo de batalha dele. Primeiro ele vigia o campo de batalha e depois ele vai para o contra-ataque, depois ele vai para a batalha, mas ele vai revestido. Então, muitas das vezes nós perdemos batalhas por estarmos falando da vida alheia. E como pode uma fonte sair água doce e água amarga? Veja que o próprio Pedro que declara, tu és o filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo que uns versículos abaixo, nós vamos ver que ele fala, não, Senhor, tu não farás isso. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, se aqui eu posso deixar até mesmo um recado para o teu coração, um recado para você. E aqui, eu sei que eu estou usando bem aqui mesmo o termo do qual a palavra que está se referindo ao tropeço da palavra. Porque aquilo que nós falamos sentado, nós precisamos honrar em pé. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E quando eu me dei conta disso, se tornou uma verdade na minha vida. Porque a palavra não é para me condenar o outro. A palavra é um espelho. Quando eu mais me aproximo de Jesus, coisas vão ficando para trás minhas. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me deleito nessa verdade, quanto mais eu me deleito na palavra do Senhor, quanto mais eu conheço a palavra, mais o Senhor vai revelando as minhas impurezas, os meus pecados, e mais quanto mais eu me confesso diante do Senhor, mais o Senhor ele vai me limpando. Apocalipse vai dizer, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Ah, Laís, mas eu vou perder tantas amizades. Eu lembro de uma certa feita que eu estava num trabalho, eu trabalhava lá no Itaim Bibi, e esse doutor, ele já até morreu recentemente, ele veio a falecer. E ele falava assim, ó, era bem conceituado ele, enfim, Globo, Record, a gente sempre estava em contato com essas emissoras aí, porque ele fazia muitas entrevistas, e ele falava assim, se alguém ligar, diga que eu não tô. Só que isso foi quase recente no começo da minha conversão, eu fiquei 1 ano nesse trabalho. E aí eu olhava e eu achava estranho. E aí as primeiras vezes eu falava, não, ele não está. E até que o Senhor, ele foi ministrando no meu coração. E o Senhor foi falando no meu coração. Isso que você tá fazendo, ele tá errado. Porque ele não tá lá? Ele tá lá. Então por que você tá mentindo? E aí eu comecei a cair em si. E eu tive que pedir perdão ao Senhor. Tive que pedir perdão ao Espírito Santo. E quando eu caí em si, graças a Deus que não foi tarde demais. Porque eu mesma poderia ter tropeçado nas minhas próprias palavras. Porque já pensou? Ele não tá. E aí a pessoa chega lá e ele tá lá. Eu ia ter que dar conta das minhas palavras, pela minha omissão do qual eu concordei com ele. Então, das outras vezes que as pessoas ligavam e perguntavam, eu falava assim, a senhora quer deixar algum recado? Porque no momento ele não pode atender. Mas ele está aí? Sim, ele está, mas no momento ele não pode atender. E realmente, muitas das vezes ele não podia realmente atender porque ele estava em atendimento. Só que muitas vezes ele estava almoçando. Ele não queria ser incomodado, mas tudo bem, eu pegava o recado, mas ele precisava ligar. E se ele não ligasse, a pessoa retornava o contato de novo. E nessa que a pessoa retornava o contato, eu falava, só um momento que eu vou transferir a ligação. E quando eu transferi a ligação, vocês já podem imaginar depois dessa ligação quantas coisas horríveis eu não ouvia. O lixo tinha mais valor do que eu, porque ali ele acabava comigo em todas as palavras que vocês possam imaginar. Ele me denegria moralmente. Moralmente, palavras, verbalmente, ele me denegria. E aquilo ali doía muito em mim. Eu falava pro Senhor, Senhor, eu decidi falar a verdade. Eu não compactuei com a mentira do qual ele estava me induzindo a falar. Só que quando nós falamos a verdade, nós não caímos mais nos tropeços da palavra. Ainda que para falar a verdade, ainda que para não assentar mais nas rodas dos escarnecedores, nós vamos perder muitas coisas.
perder privilégios, talvez perder muitas coisas, talvez que você goste, por você falar a verdade, por você não compactuar. E você pode ter certeza que quando você não compactua, as próprias pessoas, elas começam a se afastar de você, porque elas vão ver que em você não há mais espaço para denegrir outras pessoas, para ficar falando da vida das pessoas. E eu carrego isso muito comigo, e isso é uma verdade na minha vida, que se eu não tenho nada para dizer, então eu prefiro ficar quieta, porque em silêncio eu edifico mais do que falando. Aquele que fala, aquele que tá gritando demais, como eu falei, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que Paulo. Eu conheço a índole, o caráter dessa pessoa que está falando, porque uma pessoa que fala de outra, assim que você der as costas, ela vai falar também de você. Então que você possa pedir discernimento ao Senhor. O Senhor, Ele ouve aquilo que você não ouve. Ele vê o que você não vê. Então peça ao Espírito Santo para Ele te mostrar as verdades. Se você tropeça nas suas palavras, começa a pedir perdão, começa a se redimir, porque até das nossas palavras, a palavra do Senhor fala que nós vamos dar conta. Daquilo que nós pensamos, nós vamos dar conta. Daquilo que nós falamos, nós vamos dar conta. Então que hoje, em nome de Jesus, assim como um dia foi verdade, tem sido verdade para minha vida, e eu perdi muitas amizades. Perdi amizade até mesmo de irmãos, eu perdi, por não querer mais compactuar com esses tipos de coisa. E quando a gente não quer mais compactuar, a gente perde muitas, mas muitas coisas. Porque eu não compactuo mais. E aí nós levamos até mesmo o nome de errado, que agora quer dar uma de santa, sendo que já foi torta, né? E assim a gente aprende, e não é ninguém que precisa nos ensinar. Quando a gente tem relacionamento com a palavra, a gente aprende através da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra, não é o homem que nos transforma. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos transforma. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra a verdade, nos faz enxergar a verdade. A palavra vai dizer que um membro mais perigoso do nosso corpo é a nossa língua, porque ela incendeia. Ela pode acabar com muitas vidas, pode destruir sonhos, pode destruir um casamento, pode destruir um dom, um talento, um chamado que essa pessoa tem, por uma palavra. Então, nós precisamos vigiar com as nossas palavras. Ah, Laís, mas eu não falo, mas eu escuto. Você está sendo omisso da mesma forma. Era esse o meu pensamento. Eu não falo, mas eu tô ali escutando. Mas e quando eu vou ouvindo, eu vou alimentando um desejo. Quando vai ver, eu também tô falando também. Eu também tô me pondo na mesma posição que o outro. Então, se você quer ser diferente, se você quer ser uma mulher virtuosa, um homem valoroso, é necessário sair de rodas escarnecedores. E você precisa orar para que essa vida também possa ser liberta, possa ter o mesmo encontro que você teve. E eu vim aqui com toda a sinceridade, abrindo meu coração, porque talvez muitas pessoas também passam por isso. Eu vim aqui para testemunhar de algo, né, que o Senhor falou para mim poder trazer, erros do qual eu também caí, e para dizer que para vocês eu também sou humana, eu também erro, eu também tenho falhas, eu também peco. Só que quando nós conhecemos a verdade, quando nós nos deleitamos essa palavra, o Senhor vai tratando conosco, o Senhor, Ele vai limpando nosso coração, a nossa postura vai mudando, o nosso comportamento vai mudando. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Em outras palavras, aquele que falava mal, não fale mais. Ah, Laís, mas o que eu vi é verídico. Sim, o que você viu foi verídico. Só que a gente precisa tomar cuidado e vigiar, porque quando a gente vai ver, a gente está acabando em palavras. Como eu deixei aqui, tem um testemunho meu aqui, que uma pastora me chamou de puta porque eu fazia a obra do Senhor. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu não fiquei com mágoa dela, não fiquei chateada com ela, nada. Eu liberei perdão. Eu tive maturidade para poder liberar perdão. E o Senhor me tratou depois. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras ferem, mata e destrói. E nós não precisamos fazer o papel do diabo. Porque ele sabe fazer e muito bem feito. E nós, como somos filhos da luz, filhos do Senhor, nós precisamos também fazer o nosso papel muito bem feito. De vez amaldiçoar,
abençoar. E como a própria palavra vai dizer, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Amaldiçoamos. Nós estamos, quando a gente fala mal do nosso irmão, fala mal de outras pessoas, nós estamos falando, você é maldito. Deus errou quando criou você. Você é um verme. Veja como quanto é grave isso. Eu já passei por tantas coisas que depois, se assim o Senhor me permite, eu gravo aqui um testemunho até mesmo para poder edificar a vida de vocês, de quantas e quantas coisas eu já ouvi. E eu fiquei quieta, eu entreguei nas mãos do Senhor. Porque eu sei que se eu falasse, eu ia acabar também pecando e eu ia ser mais baixa do qual a pessoa que estava falando. Mas em tudo nós aprendemos, em tudo nós crescemos e em tudo nós não somos abatidos. Em tudo nós crescemos, amadurecemos, aprendemos para ser testemunhos para outras vidas que também estão passando pela mesma coisa. E tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Quem dera se a gente não tivesse que passar e pudéssemos já saber de todas as coisas, né? Mas não é assim. Então, que você possa refletir sobre aquilo que você tem falado, sobre aquilo que você tem pensado e peça perdão ao Senhor enquanto é tempo. Porque quando nós reconhecemos, nós nos tornamos e reconhecemos que verdadeiramente nós precisamos do Senhor na nossa vida, sobre as suas misericórdias, que se renovam a cada dia, e sabemos a despeito que nós precisamos dele para nos consertarmos e para entrar na vontade perfeita e agradável daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedro errou, e quem Pedro era discípulo e depois virou um apóstolo de Cristo. Então, nós, para eles, não há diferença nenhuma. São homens com falhas, pecadores, assim como nós. Mas nós precisamos reconhecer quando nós estamos errados. E não volte mais, não peque mais naquilo que você caía. Se você tem a tendência, se afaste e guarde o seu coração, para que você não peque contra o Espírito Santo de Deus. E lembre-se disso, toda vez que você fala mal de alguém, você está denegrindo, você está dizendo para o Criador, a criatura que o Senhor fez não valeu de nada, não presta. Então, pense nisso. Quando você for falar mal de alguém, saiba disso. Você não está falando mal daquela pessoa, mas você está falando mal daquele quem a criou. E quem fala mal de você, quem está aí te denegrindo por palavras, entregue nas mãos do Senhor. E saiba que Ele é justo juiz para te justificar. Não coloque as tuas mãos, apenas descanse. E saiba que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como eu falei, quando Pedro fala de Paulo, Pedro está se revelando mais sobre quem ele é. Então, quando uma pessoa fala de outra, ela está se revelando quem ela é. Será que é uma pessoa confiável? O que está acontecendo para essa pessoa estar com tanta mágoa, está falando? Porque a Bíblia fala, o nosso coração fala, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos pedir discernimento, pedir perdão ao Senhor e pedir perdão pelas vezes que nós falamos de outras pessoas, porque isso não agrada o coração de Deus. E é isso, deixo aqui essa palavra, que o Senhor possa te abençoar grandemente, que você possa refletir e pensar. Toda vez que eu falo de alguém, ou eu pensar em dizer, eu não estou falando da pessoa, mas eu estou falando do próprio Cristo. E Ele não erra, Ele não errou quando criou eu e você. Que o Senhor te abençoe grandemente, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra, ative o sininho. Todas as quartas e sábados vocês terão aqui vídeos no meu canal. Deus abençoe e um bom final de semana.